Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar com o tipo de dados bool. Ele retorna para a gente dois tipos de valores, true ou false, ou seja, você declara uma variável, tá? Tipo aqui running, com o tipo de dados bool e atribui a ela o valor false ou o valor true, tá bom? Então nós temos aqui bool ou temos também booleano. A funcionalidade é a mesma. No entanto, boolean é nada mais que um alias, ou seja, um apelido dado a bool, ok? Então vamos lá para o nosso Arduino e vamos ver como nós podemos trabalhar com este tipo de dados e fazer comparações. Então aqui bool trabalha com true ou false e boolean a mesma coisa. No entanto, a referência do Arduino recomenda a gente trabalhar somente com o bool. Aí nós temos aqui a forma de declaração, bool, a variável é valor e eu atribuí para ela o valor falso. Também criei um tipo de dados byte, atribuindo a ela o variável LED com o número 3, com o seu valor respectivo. Inicializamos aqui a serial e definimos o pino 3, determinado aqui, como output, ou seja, saída. E aqui no loop, nós temos a seguinte instrução. Se o valor igual, lembrem que quando a gente faz a comparação com igual, nós temos que colocar dois sinais de igual, caso contrário a gente iria estar atribuindo o valor true para a variável valor. Então se eu colocar aqui, fazer esse teste, a todo momento que passar por aqui, mesmo sendo uma comparação, ele vai estar atribuindo o valor true para a variável valor. Então o correto é igual, igual, tá bom? Então se o valor dela for verdadeiro, ou seja, true, vai estar imprimindo true, dois pontos, espaço. Se não, ou seja, se for diferente disso daqui, ou seja, for falso, ele vai estar imprimindo o valor falso. E daí, digita write, LED, que é o nosso pino 3, e passa para ele o valor. Então, dependendo do valor, se for verdadeiro ou falso, ele vai estar acendendo o nosso LED ou apagando o nosso LED. E aqui imprime o valor. Depois de trabalhar com os dados dele, a variável valor, que é do tipo booleano, recebe apenas um sinal de igual, a negação do valor, ou seja, a sua contrariedade. Então, se o valor dela aqui estava true, a negação de true é false e vai ficar invertendo. A próxima vez vai estar false, a negação de false é true. E isso vai fazer com que a gente pisque o nosso LED. Bom, como é que eu sei isso? Vamos supor que eu coloque isso daqui em comentário. Ctrl, coloquei em comentário. O valor de true ou false nada mais é que 0 ou 1. Como a gente pode estar observando isso? Através da serial. Ponto, print, ln, e coloco lá. True, false, também é o mesmo que high ou low. High e low. E aqui eu vou criar uma string meio que de separação. Então vamos verificar qual o valor de true e o valor de false. E depois high e low, que são constantes da estrutura do Arduino. Vamos mandar o nosso código para a nossa placa. Vamos habilitar o monitor serial. E observem que ela executou uma vez só. Então nós temos lá o valor de true, nada mais é que 1. O valor de false é 0. High é 1 e low é 0. Sabendo disso, posso aqui apagar. E agora vamos trabalhar
com essa funcionalidade. Seleciono, dou Ctrl+, tirou a opção de comentário. Então, o que acontece aqui? Eu posso simplesmente estar trabalhando assim, comparando, mas se eu já sei que o valor é verdadeiro, eu não preciso nem fazer a comparação aqui. Ele já sabe, ele é inteligente e entende que essa expressão é verdadeira. Então não preciso ter que ficar comparando. É dessa maneira que a gente trabalha com valores booleanos, ou seja, verdadeiros ou falsos. Tá bom? Então, se eu copiar esse código aqui, for lá no Tinkercad, puxo aqui uma placa do Arduino, puxo um LED, e aqui um resistor. Lá no código, eu troco para texto, continuo, e aqui eu colo. Como eu trabalhei com pino 3, deixa eu verificar aqui, pino 3, coloco no LED, e o pino GND, que é o negativo, no pino negativo, ou seja, o catodo do LED. E agora, se eu mandar verificar, observe o que vai estar acontecendo. Vai estar apagando ou acendendo, porque true ou false nada mais é que 0 ou 1. Então, se a gente vier aqui, estamos no código. Aqui eu dou um clique aqui nesse 10, ele vai fazer essa opção aqui de fazer o acompanhamento do código. Então, eu verifico aqui, coloco o mouse em cima, está me mostrando que o valor dela é false. Clico aqui para avançar a próxima linha. Era false, então se fosse verdadeira, iria imprimir verdade. Como é false, ela entrou na condição de negação, false. Depois o nosso pino 3 recebe o valor, qual? False. Veja que ele está aceso, ao passar por essa linha, ele vai apagar, porque false significa 0. Aí imprime no nosso serial monitor, que estaria aqui. E depois faz o quê? Vem aqui e troca o valor. Ela está false. Como false vai receber a negação do false, vai virar true. Então, observo, agora ficou true, dá o tempo e volta a fazer o loop. False ficou true, agora como está verdade, ela imprime o true. Agora vai ligar o LED, passa o valor e troca o valor. Então, dessa maneira, a gente pode estar fazendo a inversão das nossas variáveis aqui. Então, o recomendado é trabalhar com o valor bool, né, o tipo de dados, ao invés de booleano. E dessa maneira a gente consegue estar trabalhando com operações através de variáveis verdadeiras ou falsas. Até mais, tchau, tchau.